Nutridas, sejam muito bem-vindas a mais um encontro das Bem Nutridas, um bate-papo onde eu converso com alunas do Método SP. Elas se dispõem a vir aqui para contar uma parte da vida delas, como elas identificaram sintomas, como elas eliminaram os sintomas, o que elas fizeram para ter resultado mais rápido ou se foi um processo lento. Então, toda vez que você escuta, que você presta atenção na história de uma mulher vencedora, de uma mulher que tem uma história de vitória, você está andando, né, indiretamente, estamos online, mas como se estivéssemos juntas, com pessoas vitoriosas. E isso facilita o seu processo de cura, de eliminação de sintomas. Porque imagina se você só fica escutando doença, está presente num ambiente onde as pessoas só falam de problemas, convive com pessoas que só falam de problemas. E aí você não progride, você não evolui, porque o teu campo tá bloqueado. E aqui a nossa ambiência é de mulheres sábias, vencedoras, que sabem o que quer. Porque quando você sabe o que você quer, quando você sabe o que você quer eliminar, você traça um plano e segue esse plano até chegar no resultado. E é esse o nosso bate-papo de hoje com a Jéssica. Quando a Jéssica estiver aqui online, ela vai me avisar para eu colocá-la online. Enquanto isso, quem tiver alguma dúvida em relação à inscrição para o Método SP, turma 23 está aberta, então você pode ingressar. O nosso encontro oficial vai ser no sábado, deixei para o sábado para a gente poder ter um encontro com mais tempo de qualidade. Normalmente acontece no dia de semana, então nosso encontro oficial fechado vai ser no sábado, nosso café da manhã bem nutrido. Então se você tem alguma dúvida, quer saber algo sobre a inscrição, pode perguntar, pode tirar suas dúvidas, pode perguntar agora, eu respondo no final aqui do conteúdo, depois que eu falar com a Jéssica, tá bem? E quem é nova por aqui, que não está sabendo o que está acontecendo, a primeira vez que está me vendo, coloca aqui nos comentários nova para eu saber se você está me vendo pela primeira vez, se você está perdida aqui, não sabe nem o que está fazendo aqui, caiu do nada na live, para eu poder te explicar. Mas é importante que você saiba que aqui tivemos uma semana de imersão com conteúdos que estão disponíveis, estão gravados aqui no Instagram e também no YouTube, com conteúdos para que vocês se conheçam melhor, para que vocês entendam seus sintomas do ponto de vista nutricional. Porque do ponto de vista médico, você sabe o que está acontecendo com você. Você passou em alguma consulta, o profissional te deu o diagnóstico, você entendeu o problema. Só que do ponto de vista nutricional, não. Você em nenhum momento foi orientada a tratar a sua doença com nutrientes, que são duas coisas bem diferentes. Quando você trata somente com medicação e quando você combina medicação e nutrientes, ou quando você combina suplementos antimicrobianos, ativos antimicrobianos e nutrientes. São coisas diferentes. E não te deram opções, só fizeram uma prescrição pontual ali para você. Então, nessa semana que se passou, tivemos todo um conteúdo, toda uma preparação para que vocês entendessem o que está acontecendo aí do outro lado. Eu vi aqui que tem algumas mulheres novas aqui no nosso grupo. Francileide, Carol, Gé, bem-vindas. E aí, diante disso, depois vocês podem até fazer os testes. Tem o teste disponível aqui no Instagram, nos stories. Você pode clicar lá para fazer o seu teste. Tem um teste de disbiose, tem um teste de síndrome fúngica. Claro que não é diagnóstico médico, do ponto de vista nutricional. A intenção dos testes é te mostrar que você não tem apenas um sintoma, que a sua dor principal é uma, mas que você tem um conjunto de sintomas e isso tem relação com aquilo que você come, aquilo que você faz todos os dias, o alimento e o ambiente. E a partir do momento que você toma consciência disso, fica muito mais claro, mais nítido o seu problema. Enquanto você não toma consciência do seu corpo inteiro, você fica ali num nevoeiro. Você fica no fundo do poço, você fica achando que você é um ET, que tá acontecendo um problema só com você, que só você tem candidíase, que só você tem um sintoma. E não, na verdade são milhares de mulheres. Aqui no método já passaram mais de 10 mil mulheres. Aqui no Instagram, milhares de mulheres acompanham o conteúdo enquanto estão com sintomas. Depois que se curam, não mais, né? Mas enquanto estão com sintomas. Então são muitas mulheres que passam por isso, porque envolve processo de envelhecimento
muitas medicações e um processo de desnutrição associado. Eu vou explicar mais para vocês, mas vou chamar aqui a Jéssica, que muito melhor do que eu ficar conversando, falando aqui com vocês sobre essa parte do que passou, né? Porque agora já foi a imersão, eu te mostrar como funciona, como uma mulher elimina esses sintomas. Então, vou colocar a Jéssica aqui, que é aluna do método, e ela vai contar a experiência dela, como que ela identificou o problema, como ela eliminou os sintomas, para você visualizar a história de fora. Você tá olhando em segundo plano, olhando ali para uma outra pessoa. Fica muito mais fácil de você aprender. Você vai perceber isso. Vou colocar a Jéssica aqui. Vou desativar. E quando eu terminar a conversa aqui com a Jéssica, eu coloco vocês novamente. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica. Boa noite, Sheila. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá, o áudio tá com um pouquinho de eco. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu abaixar um pouco para ver se melhora. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Tá bom. Aí só vou pedir um favor, Jéssica, se afastar um pouquinho para a gente te ver. Porque às vezes quando eu encosto... Isso. Ah, sim, perfeito. Né? Jéssica, primeiro, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. Falei isso para você, falo para as bem-nutridas que entram aqui para conversar com outras mulheres. E esse conteúdo fica gravado, elas vêm depois. Muito obrigada, viu? Tempo é vida, honra a sua vida em ajudar outras pessoas que estão buscando aí o tratamento, estão buscando ajuda também. Sim. Eu que agradeço o convite. Acho que é importante, né, a gente falar sobre as nossas experiências, né, porque às vezes a gente, como você estava dizendo, né, às vezes a gente está num processo, né, de adoecimento e achando que é só com a gente que acontece, né, que o problema é só nosso, né, principalmente acho que quando envolve candidíase, né, que as pessoas têm vergonha ainda de dizer, e eu passei por isso, e o quanto que a gente encontrar pessoas que falam, né, disso abertamente, encontrar pessoas que compartilham, né, do mesmo diagnóstico e que está nesse processo de cura, né, está em busca dessa cura, é fundamental. Eu acho que é fundamental mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, Jéssica. E conta para as mulheres que estão acompanhando aqui de onde você fala, a sua idade, por gentileza, e quando que você percebeu que estava acontecendo alguma coisa de errado, como que foi identificar os sintomas? Tá. Eu sou de São Paulo, eu tenho 40 anos. Acho que eu vou contar um pouco, né, um pouco mais para trás para chegar até hoje. Eu sempre tive muitos problemas de pele. Alergias, coceiras, bolinhas que às vezes de água que saía, que era por causa do sol, que era por falta de vitamina, que era por falta de filtro solar, e aí eu passava filtro solar, o filtro solar não adiantava. E além disso, tive o primeiro diagnóstico de candidíase há uns 6, 7 anos atrás. Que aí tratei, passou, fiquei um ano sem, e aí vai, né, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, 4 vezes no ano, enfim. E acho que a pandemia foi um processo muito difícil, né? Eu trabalhei home office esse período todo e não saía de casa, saía muito pouco, né, para algumas coisas pontuais, né? Fazer compra, ir no banco, coisas mais pontuais e voltava para casa. E dali, o diagnóstico, eu percebi que minha saúde não estava bem. Então, era um cansaço muito grande, uma dificuldade de concentração, problemas respiratórios, alergia, coceira. E isso foi continuando até chegar
a gente está em 2021, que aí as coisas, né, amenizaram um pouco na pandemia, e aí fui procurar o médico e estava com diabetes, né? Então, além da candidíase, tinha diabetes, comecei a ter problemas de pressão, enfim, né, com menos de 40 anos. E aí precisei pensar e começar a pensar em algumas coisas. Tomei remédios, muitos remédios, enfim. Precisei fazer uma cirurgia por conta da diabetes. E a candidíase, antes da cirurgia, apareceu. E logo depois que eu fiz a cirurgia, voltou. E aí eu já estava passando na ginecologista, a ginecologista me orientou antibióticos, pomadas, fiz todo o processo direitinho, todo o tratamento direitinho e não passou. Tive que ir no pronto-socorro para tentar minimizar, e aí não era nem sarar, mas era minimizar os sintomas da candidíase, porque estava muito incômodo, muito. E comecei a procurar na internet alguma coisa, enfim, alguma luz, porque eu estava muito desesperada. E sem compartilhar com ninguém. E aí eu vi o seu primeiro vídeo. E foi assim que eu cheguei. Era um vídeo explicativo, falando, não era live, era um vídeo explicativo falando especificamente de candidíase. E aí eu falei, bom, vou procurar. E aí comecei a acompanhar mais. Iniciei o método em julho, então assim, estou completando um mês agora, mas o que me impressiona são os resultados, assim, são surpreendentes. Então, aqueles sintomas mais agudos de coceira na pele, aquele incômodo, pele ressecada, isso não existe mais, já foi embora. As rinites, sinusites, enfim, eu falo que eu tive uma consulta recente com a Jéssica, eu falei assim, Jéssica, eu acho que eu nunca respirei direito, porque sempre teve alguma coisa aqui que me impedia de respirar, e não existe mais. Então, o ar, você respira, o ar vai direto, assim, né? Eu não lembro de ter tido essa experiência em outro momento da minha vida. Então, eu acho que esses são os sintomas, assim, que eram mais emergentes, que foram embora mais rapidamente. Eu acho que a disposição, o raciocínio que fica diferente, fica mais perspicaz. Então, eu acho que isso foi a mudança, assim, de primeira. Isso com um mês, né? Estou recém completando um mês. Mas, de fato, os resultados são surpreendentes. A candidíase ele ainda persiste, ainda tenho alguns sintomas, mas muito mais a menos. Então, não está aquela coisa que eu precisei ir para o pronto-socorro, porque eu não tinha mais o que recorrer, porque o remédio que eu estava tomando, que eu estava passando, não estava adiantando. Então, eu acho que, né, por ser vamos dizer assim, né, uma doença um pouco mais delicada, ela vai demorar um pouco mais para ir embora, mas eu tenho muita esperança que logo, logo ela vai embora para nunca mais voltar. Sim, é isso aí. E Jéssica, uma curiosidade. Tá dando um eco, não sei se tá dando eco. Você está me ouvindo direitinho? Eu estou te ouvindo. Por que você decidiu dar um voto de confiança? Teve alguma situação, alguma coisa específica? Você decidiu dar o voto de confiança para o médico? Pergunto porque você estava bem focada nas consultas, na emergência. Sim. Primeiro pelo resultado, assim. Eu estava passando, né, em tratamentos médicos e continuo neles, né, não abandonei. Mas eu não tive resultados. O que era naquele período, quando, né, de crise, era principalmente os sintomas da candidíase,
E passei na ginecologista, ela passou antibiótico oral, passou pomada, fiz todo o tratamento direitinho, não resolveu, tive que ir no pronto-socorro. Aí no pronto-socorro me deram um outro remédio, uma outra pomada mais forte, e aí minimizou. Mas ela logo ia voltar, porque ela não tinha ido embora. E aí foi que eu falei assim, gente, tem que ter um outro recurso. Não dá para eu ficar me entupindo de remédios do jeito que eu estou fazendo e não ter resultado nenhum. Então, de fato, foi um voto de confiança. Eu falei assim, vou tentar. Vou me aplicar no método, vamos ver no que vai dar. Se não der resultado, eu vou fazer uma reclamação, eu vou fazer alguma coisa. Mas, né, vou tentar pelo menos, né? Porque assim, eu tô tentando de um jeito, não tá dando resultado. Vamos dar um voto de confiança em tentar de outro jeito, para ver se vem algum resultado, né? E veio, né? Então, foi isso. Foi exatamente isso. E Jéssica, como que você se sente agora dando um voto de confiança, tendo fé na alimentação, na suplementação? Como que você se sente com esse olhar agora para farmácia? Ai, gente, é um processo. É um processo, mas a gente perceber que a cura, ela tá numa mudança de hábito, a cura, ela tá numa composição, assim, de mudar a mente também, acho que isso também é muito importante, mas mudar a mente, mudar os hábitos e fazer algumas coisas que antes a gente não fazia, isso é fundamental, assim. Então, eu acho que isso me faz acreditar, porque também tem um resultado, e eu me sinto muito melhor, eu me sinto muito mais saudável, né? Recentemente, eu conversando com uma amiga, ela disse, nossa, Jéssica, como você tá diferente? O que que aconteceu? Né? Eu falei assim, tô me cuidando, né? E aí eu já tinha comentado do método para ela. Eu falei, lembra daquele método que eu falei para você? Então, completei um mês e tô melhor, me sentindo mais disposta, tô me sentindo mais saudável mesmo, né? Não é só a aparência, mas o quanto que internamente a gente vai se sentindo mais disposto, mais saudável, mais feliz, assim, mais pleno. Então, é assim que eu me sinto hoje e espero continuar. Vai continuar. É um mês. Eu até falo isso lá para as meninas, mandei no grupo hoje, inclusive. Falei, nossa, a gente tem hábitos, às vezes que a gente passa 30 anos dos nossos hábitos, né, 25 anos. E claro, a gente tem um imediato porque a gente está com dor, quer eliminar essa dor o quanto antes. Mas a colheita vem muito mais rápida do que a gente imagina. A gente vai esperar mais 30 anos para ver o resultado, né? É só uma questão de continuar. E Jéssica, o que é ser uma mulher bem nutrida para você? Eu acho que é se cuidar. E acho que se cuidar, hoje eu falava isso. Se cuidar, eu acho que em todos os aspectos, né? Acho que não só olhar para a doença, mas você se cuidar olhando para a sua saúde. E é uma coisa que para nós mulheres, às vezes a gente não se cuida. A gente cuida do filho, a gente cuida da casa, a gente cuida do cachorro, do marido, do emprego, enfim. E a gente não se cuida. Então, ser bem nutrida é você também se priorizar e se cuidar. Até para você conseguir cuidar de tudo isso. Né? Você precisa se priorizar e se cuidar. Então, eu acho que isso para mim é ser bem nutrida. E se você pudesse deixar uma mensagem para você do passado, que estava ali naquela
aquele começo, quando você começou a buscar o tratamento e tudo mais, que mensagem você deixaria? E, claro, essa mensagem vai ficar para as mulheres que estão nesse mesmo processo, estão vendo aqui pela primeira vez. E qual mensagem você deixaria para essa mulher, pensando em você lá atrás, né? Quando você estava no início da sua busca? Eu tô até pensando aqui. Eu falo que pra gente, vou repetir algumas coisas, mas eu acho que pra gente se cuidar, pra gente se olhar, pra gente, né, pra me priorizar e não desistir. Não achar que eu sou uma doença por estar num processo de doença. Mas eu não sou a doença, eu não sou a diabetes, eu não sou a candidíase, eu não sou. Eu estou passando, que vai passar. Estava passando por aquele período que estava com aquele diagnóstico. Perfeito. Então, é essa mensagem que eu deixo também para quem está pensando, quem está acompanhando o método, que a gente não é um diagnóstico. A gente somos pessoas e como pessoas nós somos muito mais do que uma doença, um diagnóstico. Perfeito. Tenho certeza, Jéssica, que vai, não só agora, esse conteúdo vai tocar muitas mulheres que estão possivelmente nessa fase do ir na emergência. Eu quero ir na emergência porque alguém da emergência vai resolver o meu problema. E é esse estado fantasioso, quando a gente está doente, a gente não consegue perceber que não vai adiantar. Exato. Exatamente isso. Mas às vezes é o que está mais perto, né? É o que a gente conhece também. Então, acho que dar esse voto de confiança para algo que a gente não conhece, porque o que a gente conhece é a farmácia, né? É o mercado, né? É o industrializado, é o pacotinho. É isso que a gente conhece, é isso que a gente é acostumado a consumir, né? Então, acho que dar esse voto de confiança para algo novo é também um processo, e para essa mudança, né, essa mudança de chave, é de fato um processo. Jéssica, muito obrigada pelo seu tempo. Eu vou continuar aqui, vou tirar as dúvidas quem está ao vivo. Obrigada, viu? Ótima noite. Eu que agradeço. Obrigada, Sheila. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Espero que ajudar o meu depoimento, né, que ajude mais mulheres. Ajudar, sim. Já ajudou. Obrigada, Jéssica. Tchau. Tchau. Bom, mulheres, deixa eu ativar os comentários aqui. A Jéssica, o caso dela, explicando, contextualizando, quando a gente está com a insulina alta, num processo de diabetes, isso facilita o crescimento do fungo, não só do fungo cândida, de outros tipos de fungos também. Então, existem gatilhos que ativam a doença mais rapidamente, tem outros que ativam lentamente o crescimento de fungos. Então, uma pessoa que tem o diagnóstico de diabetes, essa pessoa mais facilmente desenvolve um quadro de candidíase ou de outros tipos de micose, de dermatite, de problemas de pele. Quem não tem um diagnóstico de diabetes pode desenvolver o quadro de candidíase porque teve que usar muito antibiótico por uma cirurgia, por uma outra infecção bacteriana, viral e tudo mais. Só que o que tudo isso tem em comum? Esses gatilhos. O que esses gatilhos têm em comum? A organização nutricional não é feita. Então, durante, por exemplo, o uso de qualquer tipo de medicação
ou durante o processo de envelhecimento, não há ajustes na alimentação. E quando eu falo ajustes aqui para vocês, é a inclusão de alimentos e a combinação para que você, na fase que você está, na idade que você está, você permaneça com saúde. Porque não dá para você permanecer com saúde fazendo a mesma coisa que você fez, por exemplo, o ano passado. Porque você está um ano mais velha. Compreende? Então, Sheila com 37 não dá para fazer a mesma coisa que a Sheila com 27. Apesar que a Sheila com 37 está mais saudável que a Sheila com 27. Mas eu quero que você olhe para a sua cronologia, para a sua linha do tempo e veja o quanto que você construiu de evolução nutricional durante o seu processo de envelhecimento. E isso a gente vai melhorando, vai incluindo nutrientes com o passar dos anos. Tem décadas que a gente tem que aumentar mais, tem décadas que só mantém. Por exemplo, uma mulher que está entrando numa menopausa tem certos ajustes, uma mulher que não está na menopausa tem outros ajustes. Uma mulher que passa por muitas situações de estresse, porque vamos supor que a mulher é juíza, então ela tem um nível de estresse diferente de uma mulher que é, por exemplo, uma mulher que está ali num trabalho um pouco mais leve. Não vou dar nenhum exemplo, né? Porque eu posso generalizar. Vamos supor, uma professora de Pilates. Eu tô lembrando disso porque eu acabei de vir do Pilates. E é um trabalho relativamente mais leve comparado com uma juíza que está ali decidindo casos e tudo mais. Então, esses níveis de estresse do dia a dia, juntamente com a idade e com a combinação dos alimentos, isso impacta a sua imunidade. Então, não espere que tudo que você come, você absorva. Não é assim que funciona dentro da sua barriga. Porque começa o processo de digestão aqui na boca. E quando você mastiga, engole e chega no estômago com o ácido do estômago, pode ser que você tenha uma deficiência nesse ácido do estômago e você não consiga aproveitar os nutrientes quando vai passar lá pelo fígado. Porque falta alguns nutrientes. Faltou na minha refeição de hoje, faltou, por exemplo, zinco, faltou vitamina A. Então, tudo isso vai impactar no dia. Então, todos os dias é uma construção. É uma construção e é claro que quando você está saudável, você não precisa se preocupar tanto com isso, né? Você só faz o que você está fazendo e está tudo certo. Quando você está com doença, é um momento terapêutico. A alimentação, ela cura, ela trata, ela regenera. O suplemento, ele contribui para a falta da alimentação. Os suplementos antimicrobianos, os suplementos antibactéria, antifungo, antivírus, são chamados de antimicrobianos, eles agem contribuindo junto com os nutrientes da comida. Por isso que quando vocês entram no passo a passo ali do método, tem os ciclos, né? Você vai no ciclo da regeneração, ajustar a comida, ciclo de eliminação, ajustar a suplementação se for necessária e assim por diante. Então, quem sofre de candidíase, quem sofre de dermatite, quem sofre de caspa, dermatite seborreica, dermatite na pele, desidrose, coceira no ouvido, inchaço abdominal, micose na unha, não importa a parte do corpo que você tem o sintoma de desequilíbrio. Independente do seu sintoma, o seu sistema digestivo, ele está desequilibrado. Não está funcionando adequadamente. O lado de fora, você só está vendo a bagunça que está do lado de dentro. E aí, toda vez que você vai para a farmácia química repetidamente, que vai ali usar uma medicação, é como se você estivesse jogando a sujeira debaixo do tapete. Então, eu tô ali tentando resolver uma coisa, né? A minha casa está suja, mas eu não vou passar pano, eu não vou limpar os móveis, eu não vou organizar. Eu vou pegar a sujeirinha e vou botar debaixo do tapete. Então, eu tô candidíase, eu vou lá, pego um óvulozinho, coloco na vagina, eu pego a pomada, passo lá. Isso, por um momento, funciona. Alivia. Mas lembra, é a sujeira colocada debaixo do tapete. O que está acontecendo hoje com você, os seus sintomas, diz muito sobre os seus últimos anos de vida. Ou talvez desde a sua adolescência, infância. Vamos supor que você foi uma criança que precisou usar muitos remédios. Eu fui uma criança que usei muito remédio, uma adolescente que usei muito remédio. Então, a consequência na faixa dos 30 anos
foi um adoecimento crônico. Eu desenvolvi a síndrome fúngica. Então, a sua história é muito parecida com a história de todas as mulheres que estão aqui online, que estão lá no método fazendo tratamento. São mulheres que, por algum motivo, alguma razão, um conjunto de gatilhos foram ativados. E agora a gente precisa desativar esses gatilhos, tá bem? Ah, Lia, muito obrigada pelo seu depoimento. Lia escreveu aqui, Sheila, fiz o método e consegui eliminar os sintomas. Gratidão. Muito obrigada, Lia. Se topar, vamos fazer uma live juntas, igual eu fiz com a Jéssica aqui. Envia um direct para mim, tá bom, Lia? Gostaria muito. E aí, bem nutridas, é o seguinte, sobre a inscrição pro método SP. Tem um link do perfil aqui do Instagram, é onde você acessa todas as informações sobre o método, sobre os ciclos do método, sobre tudo que vocês vão receber ao entrar no método. Não é a mesma coisa de você ir na farmácia e comprar uma pomada. O ciclo é um momento que você vai parar uns 10 minutos, 15 minutos ali do seu dia ou da sua semana para aprender. Você tem que aprender para você não depender. É isso que é a minha proposta para você não depender, você poder construir sua farmácia natural em casa, você saber como agir. É claro, um momento emergencial, coisas muito específicas, uma cirurgia, um acidente, isso é coisa muito específica. Aí sim você vai parar num hospital. Mas você não vai parar no hospital por causa de uma candidíase. Você não vai parar num hospital por conta de uma questão na tua pele que você reconhece que é algo relacionado ao seu estilo de vida. Isso você precisa aprender, principalmente se você tem filhos, porque você precisa passar esse conhecimento adiante. Porque uma mulher que tem o filho tem problema de pele, vive doente, certamente essa mulher também tem questões a serem tratadas. O filho não desenvolve a doença assim do nada. É muito reflexo dos pais. Então, você olha o pai, tem problemas de pele, tem dermatite, tem acne, o pai tá sobrepeso, tá com gordura na barriga, a mãe tá com problema de pele, gordura na barriga, tá infeliz, não tá realizada com a vida íntima, não tem libido. Então, tudo isso precisa ser avaliado e reorganizado, tá? Então, a proposta do método é realmente uma construção de um estilo de vida que te traga saúde. E aí, como consequência, você elimina a candidíase, a inflamação e a síndrome fúngica, assim como a Jéssica está eliminando. A Jéssica deu o depoimento dela aqui, quem entrou depois não viu, ela está um mês no método, então ela eliminou sintomas agudos, então ela está eliminando ainda outros sintomas. E aí, para você ter o controle total da candidíase, você tratar o fungo, ele cria raízes no nosso corpo. O fungo, a levedura, ela vai criando como se fosse a raiz de uma planta mesmo, visualiza dessa forma. Então, quando você começa o processo de eliminação, você tira ali a superfície, digamos assim, das leveduras, e aí você vai tirando também essas raízes que vão estou falando aqui de forma bem popular para ficar mais fácil de entender, vão se instalando no nosso corpo. E como consequência, a desbiose vai embora, o desequilíbrio vai embora. E aí vocês começam a se sentir melhor, começa voltando a ter energia, a libido volta, você começa a se reconhecer, começa a ter vontade de fazer as coisas, começa a conseguir se concentrar no aprendizado, a querer prosperar mais. Então, muitas coisas vão melhorando ao mesmo tempo e outras coisas vão ficando mais para o final. Vocês vão colhendo mais resultado no final, tá bem? E quem tá no método, na turma 23, o negócio é o seguinte, quando eu terminar aqui, eu e minha equipe vamos disparar uma mensagem, não sei se hoje ou talvez amanhã, do nosso encontro. Então, turma 23, claro que quem é de outra turma também pode participar. A gente vai ter o nosso café da manhã juntas, que não vai ser amanhã, vai ser no sábado. Eu troquei de data para que vocês tivessem mais liberdade de horário, porque eu sei que durante a semana, por conta de trabalho e tudo mais, é mais apertada, então eu resolvi deixar para o sábado. Então, nós vamos ter o nosso encontro de boas-vindas da turma 23. Vai ser um café da manhã, tá? Online comigo, a gente vai estar todas ali no Zoom. Eu vou sugerir, vou mandar algumas opções de café da manhã para vocês prepararem, para a gente tomar o café da manhã juntas no sábado, para eu explicar
tudo sobre ali o passo a passo que já está na plataforma do método, que vocês têm acesso, a parte dos ciclos, né? O ciclo de regeneração e eliminação, o ciclo de reconstrução e de manutenção ainda não está liberado. Isso é liberado mais para frente, daqui 15 dias. E também vou explicar sobre as consultas, né? Porque consulta está inclusa no método, com a equipe. Inclusive, a Jéssica, aqui no depoimento dela, falou que fez a consulta com a Jéssica. A Jéssica é a terapeuta nutricional e farmacêutica da equipe. Então, vocês têm uma agenda ali de consultas para você poder tirar suas dúvidas de forma individual, caso você não se sinta à vontade de perguntar na mentoria ou até mesmo na plataforma do método, porque tem um lugar lá para vocês poderem perguntar também, tá? Tem lugar para perguntar em tudo quanto é lugar. Uma coisa que você não fica é com dúvida, é insegura, tá certo? Eu digo, só as pessoas são muito negativas. Sabe aquela pessoa que a nuvem, assim, tá arrastando a nuvem, tudo tá ruim, tudo tá... Fica muito difícil da gente moldar e ensinar para essa pessoa. Agora, se você está aberto, está de coração aberto em querer ter resultado, você sabe o que você quer para sua vida? Você fala assim, eu quero ter um 2023 incrível. Eu não quero uma vida bosta, cheia de sintomas, desculpem o termo. Mas tem uma vida que eu fico me arrastando, fico em emergência, fico indo em farmácia comprar medicação. Você não quer essa vida? Então você vai começar a verbalizar o contrário. O que você quer? Eu quero a pele bonita, quero estar bem, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero prosperar, eu quero poder usar minhas roupas e me sentir bem, eu quero poder ter intimidade, não me preocupar com candidíase. Então é sobre isso, tá? Então quem entra no método sabe do que eu estou falando. E aí, no sábado, oficialmente, a gente vai ter o nosso encontro. E quando a gente está juntas, claro, a energia é diferente, o movimento é diferente ali no encontro ao vivo, conversando com pessoas que querem a mesma coisa. Então, sai desse estágio de doença e começa a entrar na vibração da saúde, né? Mulheres que desejam realmente a mesma coisa que você, tá? Porque eu sei que muitas de vocês, de tanto procurar na internet tratamentos, ficam participando desses fóruns, às vezes fórum de Facebook, fórum de Google, de mulheres que estão com sintomas, né, que estão doentes. E isso arrasta você mais pro fundo do poço ainda. Porque você não está falando sobre saúde, você está falando só sobre doença. Ah, qual pomada eu uso? Qual medicação? Porque não é sobre isso. O que vai fazer você se sentir e estar saudável não é sobre a nova medicação que você vai passar, e sim sobre o que te levou a desenvolver essa doença. Tá? Então, turma 23, o nosso encontro oficial de boas-vindas vai ser no sábado. E aí eu vou explicar tudo em relação a envio de suplementos, sobre as consultas, sobre as primeiras inscritas, sobre os melhores lugares para você poder tirar as dúvidas, tudo o passo a passo ali inicial de boas-vindas a gente vai conversar no sábado, tá bem? Vou tirar essas dúvidas de vocês. E quem tem dúvidas em relação ao método, se entra ou não entra, quiser perguntar alguma coisa, tem o link aqui no perfil do Instagram e pode perguntar aqui nos encontros que eu tenho com as bem nutridas durante as lives. Então, essa semana eu tenho, acho que amanhã eu tenho uma de manhã e uma à noite também, um encontro com uma bem nutrida. Então, você pode trazer sua dúvida e perguntar, tá certo? Ótima noite para vocês, mulheres. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até amanhã.